Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e dando continuidade à nossa aula sobre o uso do sensoriamento remoto no planejamento ambiental, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre os princípios físicos de sensoriamento remoto. Basicamente nós vamos tratar da radiação eletromagnética como fonte de energia em sensoriamento remoto. Nós vamos entender como essa radiação está organizada e para isso é importante compreendermos o conceito de espectro eletromagnético. Nós vamos entender que esse espectro possui regiões, como a região do visível, e quais seriam o princípio de formação das cores que nós vemos. E por fim, nós vamos tratar da interação da radiação com a atmosfera e também com os alvos no terreno. Bem, na última aula, nós vimos que para obter dados de sensoriamento remoto, nós precisamos de energia. E que dentre as fontes de energias possíveis, a radiação eletromagnética ela é a energia utilizada pelo sensoriamento remoto. O Sol é considerado a nossa fonte natural de REM, né? E essa radiação, ela então se propaga dessa fonte em direção à atmosfera, incide na superfície terrestre, de maneira que parte dessa radiação é absorvida pela superfície, parte passa pela superfície e uma parte é refletida. É essa radiação que o sensor, que está, por exemplo, a bordo de um satélite, ele capta, ele registra. Essa radiação é transformada, né, em sinais, em dados convertidos em imagem, e posteriormente esses dados são enviados aí para estações de recepção na Terra e distribuídos para os usuários, pensando aí em dados gratuitos, tá? Bem, então é importante nós caracterizarmos essa radiação eletromagnética para que entendamos como as imagens são formadas, quais as regiões espectrais que essas imagens correspondem e assim por diante. Bem, então um primeiro ponto é entendermos que a radiação eletromagnética ela é nada mais do que ela se propaga na forma de ondas, né? E essas ondas elas são medidas em termos de frequência e comprimento. Lembrando que frequência é uma medida em hertz e comprimento uma medida uma medida linear, tá? Então, o que seria a frequência de uma onda? Nada mais do que, dado um intervalo de tempo, é quantas vezes essa onda repete, tá? E o que seria o comprimento? É a distância entre dois picos sucessivos de uma onda, né? Então, o pico é considerado a região mais alta da onda, então, qual seria a distância entre um pico e outro? A radiação, a relação, né, entre comprimento de onda e frequência, ela é inversamente proporcional. Então, se eu tenho uma frequência alta, consequentemente, eu tenho um comprimento baixo, comprimento longo. Se eu tenho um comprimento curto, eu tenho uma alta frequência, uma alta repetição da onda em um intervalo de tempo. Então, quanto maior a frequência de uma onda, a gente diz que maior é a intensidade, maior é a energia que a radiação ela está propagando, digamos assim, ok? Então, existe uma forma, como eu tenho comprimentos de ondas amplos e curtos e frequências altas e baixas, eu tenho uma forma de organizar essa radiação eletromagnética. E o espectro eletromagnético, ele é então, digamos, uma representação da distribuição da REM por regiões. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra diferentes regiões desse espectro, em termos de frequência e comprimento, tá? Só chamando a atenção que na parte superior da figura, eu tenho comprimentos aqui, à medida que eu vou em direção à direita, eu tenho comprimentos longos e, em contrapartida, à medida que eu vou para a esquerda, eu tenho comprimentos curtos. Se eu olhar a parte de baixo da figura, eu vejo frequências altas para comprimentos curtos e frequências baixas para comprimentos longos. Então, é aquela relação de inversamente proporcional. Então, quais são as regiões, as principais regiões, né, do espectro eletromagnético? Nós temos aqui ondas de rádio, nós temos micro-ondas, nós temos infravermelho, essa pequena porção aqui chamada luz visível, que é na realidade o que nós enxergamos. Nós temos a região do ultravioleta, do raio-x, dos raios gama.
Então, por exemplo, quando nós vamos ao médico e tiramos um raio-x de alguma parte do nosso corpo, veja que é essa região do espectro eletromagnético que está sendo usado por aqueles sensores para fazer o exame em nós. Então, são regiões de alta frequência. Então, lembram que quanto maior a frequência, mais energia. Então, ela pode ser nociva para o nosso organismo. Então, por isso que o pessoal que trabalha nesses locais, eles trabalham todos paramentados. Quando eles vão emitir a radiação, eles se escondem, né, de uma certa forma em alguma placa, no sentido de tentar bloquear um pouco essa energia, porque ela é nociva para o nosso organismo. Quando, por exemplo, a gente liga o nosso rádio, a nossa TV, então veja que ele já usa comprimentos muito longos, né? Então são ondas que, por mais que elas não têm tanta energia, mas elas têm uma propagação mais longa. Então são as ondas utilizadas aí. E para o sensoramento remoto, as duas regiões espectrais, né, para o sensoramento óptico, que nós chamamos, é a região do visível e a região do infravermelho, tá? E também tem para o sensoramento remoto ativo, que nós chamamos, nós temos a região do micro-ondas. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, tá? Mas pensando como se comporta essa região do visível, né, a gente chama de luz visível, é aquela luz que sensibiliza os nossos olhos, quer dizer, eu consigo enxergar. Então, o olho humano, de todo esse espectro eletromagnético, ele vê uma pequena faixa, que é o que nós chamamos de região do visível, que corresponde ali à luz do azul, à luz do verde, à luz do vermelho, tá? Então, é uma região que vai mais ou menos do 0,44 até ao 0,7, tá? Microns. Lembrando que um micro é quando eu pego 1 metro e divido por 1 milhão, tá? 1 milhão de partes. Então, a região do visível, ela é dividida em faixas, que é o que representa as cores que nós chamamos de azul, verde e vermelho. Nós vamos ver que cor, então, na realidade é uma luz. E luz é uma radiação eletromagnética que eu enxergo, uma luz visível. Então, quando nós dizemos assim, que nós temos a visualização de uma cor violeta, por exemplo, é porque a nossa retina, né, parte do nosso olho foi sensibilizado por aquela faixa espectral. Então, no nosso olho, que funciona como um sistema sensor, ele na realidade acontece uma série de processos fotoquímicos na nossa retina que faz com que nós fiquemos sensibilizados à luz. Quando nós temos, por exemplo, uma pessoa daltônica, ela tem alguma disfunção dentro do sistema ocular dela que faz com que ela não veja a cor como as pessoas com visão normal de cores veem, tá? Então aqui, de uma forma bem simples, nós temos o olho como sistema sensor, o nosso sistema óptico, né? Ele é formado basicamente pela córnea, pelo humor aquoso e pelo cristalino. E a nossa íris é a que faz o controle de entrada de energia. Então, quando a gente está exposto a muita energia, automaticamente a nossa íris ela tende a fechar, né? Ao passo que quando nós estamos num ambiente muito escuro, a nossa pupila tende a dilatar, ou seja, não tem tanta luz incidente. Então, essa luz que entra pela íris, ela vai sensibilizar o que nós chamamos de detetores, que basicamente são constituídos por cones, que são as células da nossa retina que nos permitem ver cor, e os bastonetes, que são as células da nossa retina que nos permitem ver tons de cinza. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 120 milhões de bastonetes na nossa retina e 7 milhões de cones. Então, quem tem problema na visão de cores, na realidade tem disfunções nos cones, tá? Então, tem pessoas que têm problemas para ver o vermelho, então tem uma disfunção do cone que corresponde à luz vermelha, tá? Que nós chamamos de daltônicos, né? Ou pessoas com deficiência na visão de cores. Então, é bem importante nós entendermos os fundamentos da cor dentro do sensoriamento remoto. Então, nós temos basicamente que, a partir do vermelho, do verde e do azul, nós formamos, a partir dessas luzes, nós formamos qualquer uma das cores.
né? Então, o que seria um amarelo, né? Ou o que seria um ciano? É sempre a combinação de 2 ou 3 cores. Então, eu queria deixar como proposta para vocês estudarem o que é a síntese aditiva dentro dos fundamentos da cor, o que é a síntese subtrativa e o que são as 3 dimensões da cor. Tá? Fica esses três pontos para vocês trabalharem, porque quando eu vou trabalhar com a imagem de sensoriamento remoto, necessariamente a imagem, para facilitar a nossa interpretação, ela vai estar colorida. Então eu preciso entender o que é um matiz, o que é uma saturação, o que é um valor, o que é uma síntese aditiva, o que é uma luz branca. Ela é a ausência de cor, ela é a soma de todas as cores. O que é o preto? Preto é cor? Então, eu gostaria que vocês trabalhassem, que vocês fizessem uma pesquisa sobre os fundamentos da cor, tá? De novo, nós vamos entregar nossos trabalhos até 3 de dezembro, pelo Sistema Aprender da UniOeste, e sintetize esses fundamentos da cor em até 5 páginas. Tá bem, pessoal? Bem, entendemos que o sensoriamento depende de energia, que a energia que ele usa é a radiação eletromagnética, que essa radiação ela é organizada em um espectro, que é dividido em faixas, em termos de comprimento e frequência, e que as 2 regiões para o sensoriamento óptico é a região do visível e do infravermelho, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e que para o sensoriamento ativo seria o micro-ondas. Bem, ok, mas veja, o sensoriamento, o princípio dele é a aquisição de informação à distância. Então, concordam comigo que essa radiação que parte da minha fonte, ou seja, do Sol, por exemplo, para chegar no meu alvo, para chegar, por exemplo, no meu corpo d'água na Terra, ela atravessa toda a atmosfera? Pensando que o nosso satélite vai estar a 700, da aula anterior eu mostrei para vocês um Landsat, né? Ele está em torno de 750 km de altitude. Tem lá, por exemplo, os satélites usados nos posicionamentos globais de posicionamento, que seria os GNSS, que estão lá a 22 mil quilômetros de altitude. Nós temos os satélites chamados geoestacionários, que são usados aí para muitas vezes meteorologia, estão lá a 35 mil quilômetros de altitude. Então, ou seja, eu tenho uma extensa camada entre o meu satélite, né, que muitas vezes está lá na exosfera, e até a minha superfície. Então, por exemplo, aqui nessa figura você tem a troposfera, que é uma região da atmosfera de até 20 km de altura, a estratosfera, que vai até 50, a mesosfera 85 km, são os cometas, né? Nós temos lá a termosfera e acima lá de 1000 km nós temos a exosfera, que é onde estão aí os satélites geoestacionários, meteorológicos, GNSS e tudo mais. Bem, então essa radiação, essa REM, ela atravessa a atmosfera para chegar no sensor. E tanto nesse processo de atravessar para chegar no alvo, perdão, e depois do alvo para o sensor, eu tenho ali o que nós chamamos de uma interferência da atmosfera. Então ela vai interferir nesse sinal. Quanto mais eu estiver distante do meu alvo, maior essa interferência. Então, por exemplo, Ana, eu estou fazendo um trabalho com um drone, com um Vant, a lá 120 metros, 150 metros de altura do meu alvo. Tem interferência da atmosfera? Tem, mas é uma interferência muito menor comparado, por exemplo, a um sistema sensor que está a 700 km de altitude. Então, pessoal, é importante conhecer essas interferências, tá? Então, quando essa energia ela passa por essa atmosfera, seja para chegar ao alvo ou do alvo para o sensor, há uma série de componentes nessa atmosfera, como gases, como poeiras, como elementos químicos, como oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, vapor d'água. Então, tem muitas partículas, digamos assim, suspensas nessa atmosfera. E dependendo dessas partículas, algumas delas vão absorver a radiação, outras vão refletir, outras vão espalhar. Né? Ou seja, a radiação está vindo em uma direção, bate nessa partícula e é desviada. Tá? Então, nós dizemos que os componentes da atmosfera, eles interagem com a radiação eletromagnética.
Então, basicamente, é aquilo que eu comentei com vocês, 3 processos, né? Pensando que ela chegue à superfície, pode acontecer reflexão, ou seja, refletiu a energia, é essa que o sensor registra. Pode ser que essa energia seja absorvida pelo alvo, pode ser que essa energia passe pelo alvo. Mas pense em a mesma ideia com as partículas na atmosfera. Então pode ser que parte dessa energia que vai tentar atravessar a atmosfera seja refletida, seja espalhada nessas partículas, como a gente vê aqui, ó, nessa representação aqui em amarelo, tá vendo? Ela refletiu aqui e voltou. Pode ser que parte seja absorvida por essas partículas e pode ser que parte seja de fato transmitida, né, através. Então, quando nós temos, por exemplo, uma região escura, por exemplo, um asfalto, ele absorve a maior parte da radiação que ele recebe, tá? Quando nós temos, por exemplo, um corpo d'água, a energia passa por essa superfície transparente. Então, há uma alta transmissão de energia, tá? E aqui nós temos o que nos interessa, que é a parte refletida. Então, essas séries de constituintes da atmosfera, ela faz com que a atmosfera seja opaca em certos comprimentos de onda, em certos trechos, em certos fragmentos do espectro. Por quê? Porque ocorre o que nós chamamos de absorção da radiação pelos componentes da atmosfera. Então, tem uma série de fenômenos, como espalhamento de Rayleigh, tem várias que no caso ocorre pelas moléculas gasosas, então elas rebatem a radiação. Então nós temos espalhamento atmosférico, né? Nós temos vários tipos de influência que tornam com que a atmosfera seja opaca a certas radiações. A realidade é que essas partículas elas interagem com a radiação e fazem com que essa radiação não chegue até o alvo, né? Que é o que nos interessa. Então, onde o sensoramento remoto trabalha? Na região do visível e na região do infravermelho, que são as regiões consideradas janelas atmosféricas, tá? Tem ali uma região do ultravioleta também, mas que ela é mais sensível. Então, quando você projeta um sensor, ele vai registrar a radiação nessas faixas, porque nessas faixas, nesses intervalos, são regiões em que a radiação sofre menos influência da atmosfera. Não é que ela não sofre, mas é que é uma influência mais modelável. Toda essa região aqui em vermelho está querendo nos dizer que são regiões em que há uma opacidade da atmosfera. Então a radiação não consegue passar por essas regiões, tá? Nós vamos ver que há uma outra faixa espectral, que é a região do micro-ondas, que é justamente essas regiões com maior comprimento de onda, que é usado pelo sensoramento remoto já com sensores ativos, tá? Mas pensando no sensoramento óptico, nós trabalhamos com o visível e o infravermelho. Então, como nós comentamos, nem todas as faixas são utilizáveis, então a gente usa o visível, que seria o azul, verde e vermelho, a luz, né? E o infravermelho, que é dividido em próximo, médio e distante. O micro-ondas já seria uma faixa com maiores comprimentos de onda, que é uma outra vertente do sensoramento remoto. Então, nós chamamos de sensoramento remoto óptico ou passivo aqueles sensores que são sensíveis à radiação da faixa do visível e do infravermelho, tá? E nós chamamos de sensoramento remoto ativo aqueles sensores que operam na faixa espectral do micro-ondas, tá? Então, quando você ouvir assim, eu tenho uma imagem óptica, na realidade imagens que podem ser da faixa do visível e infravermelho. Eu tenho uma imagem obtida do micro-ondas, então ela já não sofre tanta, o Sol não é mais a fonte de radiação. Aqui no caso o sensor tem
o sensor, não, o satélite ele é o próprio emissor da radiação, então ele é chamado ativo. Então isso é uma coisa que não depende de condições de nuvens, não depende do clima. Posso ter imagens à noite. Já o sensoramento remoto óptico, ele muitas vezes é só imagens ao longo do dia. Se você tem uma área em que está recoberta por nuvens, essa área não vai ser imagiada. Então, as condições climáticas influenciam muito no sensoramento remoto óptico. E no sensoramento ativo, não. Só que o processo de interpretação dessas imagens, o processo de processamento desses dados é bem diferente. Tá? Então, a gente tem aí os radares, por exemplo, né? As imagens de radar. Quando você olha uma área de vegetação e uma imagem de radar, você não consegue reconhecer aquilo como uma vegetação, a menos que você tenha treinamento prévio. Agora, se você pega uma imagem do Google Earth e olha, por exemplo, uma mata, seja uma região que você conhece, você vai claramente identificar, olha, aqui é uma região de vegetação, tá? Porque os nossos olhos já estão habituados a esse sensoramento óptico, tá? Bem, então o que é fundamental no sensoramento? É eu entender o que acontece quando a REM chega nesse alvo. Porque de toda a proporção de radiação, o que interessa é a radiação que refletiu do meu alvo. Né? Então, quando essa REM chega no alvo, ela pode ser refletida, absorvida ou transmitida. O sensor não vai pegar o que é transmitido, não vai pegar o que é absorvido, ele vai pegar o que é refletido pelo alvo. Por isso que nós chamamos de refletância do alvo, refletância da superfície. Então, veja aqui. Depois que vocês fizerem o exercício de fundamentos da cor, vocês vão entender que a luz branca, ela é na realidade a soma de todas as cores. E que o preto é a ausência de cor, né? Então, na realidade, quando eu vejo uma superfície vermelha, é que de todas a luz, né, que chegou nessa superfície, só passou a luz vermelha. Por isso que aquela superfície é vermelha. Da mesma forma, quando eu vejo uma superfície verde, é porque de todas as faixas espectrais que chegaram nessa superfície, só foi refletido a luz verde, ou seja, a superfície ela é vista como verde porque é a única luz que não foi absorvida pela superfície. Então, quando você vê uma banana, por exemplo, que em geral é amarelo, ou seja, é porque todas as luzes, lembra, ó, a soma de todas as luzes é a luz branca. Todas as luzes que chegam nessa superfície só refletiu a amarela, por isso que eu vejo a banana amarela. A caixa de uva eu vejo ela roxo, porque é uma soma do azul com o vermelho. Então, eu tenho aqui a reflexão dessa luz, tá? E quando eu vejo uma flor em branco, por exemplo, é porque de todas as luzes que chegaram, refletiu tudo. Então, a soma de todas as cores é o branco. Então, aqui, pessoal, a reflexão, ou seja, a refletância da REM, ela vai depender do que acontece com os comprimentos de onda com esse alvo. Então, por exemplo, aqui o morango em vermelho. Então, ele absorveu todo o azul, todo o amarelo, todo o verde e refletiu o que ele não precisa. Refletiu, no caso, o vermelho. Por isso que eu vejo o morango vermelho, tá? Então, essa aqui é a ideia da REM com os alvos na superfície. Então, o que fica para nós é, quando a REM interage com o alvo, cada alvo tem uma resposta espectral diferente. Ou seja, ele vai refletir a radiação que ele não precisa. E isso vai dar o que nós chamamos de comportamento espectral do alvo, tá? Então, vai depender muito. Por que eu vejo, comentei com vocês na aula passada da Patagônia, em que eu via um lago mais escuro, azul escuro e um azul mais claro? Porque, dependendo do que tem dentro da água, vai aparecer uma reflexão maior ou menor em determinados comprimentos de onda. Então, por isso que a gente vai entender que quanto mais suja está aquela água, ou seja, com mais sedimentos, mais clara vai ser a água. E quanto mais limpa aquela água, mais escura ela vai aparecer na imagem. Ou seja, ela vai absorver todos os comprimentos de onda e não vai refletir nada. Então, uma coisa muito importante em sensoriamento é compreender como cada alvo interage com a radiação eletromagnética. E lembrando que essa radiação é, pensando no sensoramento passivo, ou seja, óptico, eu estou referindo aos comprimentos da luz visível, que é o azul, verde e vermelho, e os comprimentos do infravermelho, que é o infravermelho próximo, médio e o distante ou termal, ok?
Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a entender o que seria um comportamento espectral do alvo, tá? Então, para essa aula de hoje, o que fica para nós? Que a radiação eletromagnética ela é organizada em faixas, em regiões, e essa organização que nós chamamos de espectro eletromagnético, que nem todas as faixas espectrais são utilizadas pelo sensoriamento remoto, visto que há uma interação dessa radiação com os elementos que tem na atmosfera, então há gases, há partículas, há poeiras. Então, nós chamamos de janelas atmosféricas aquelas regiões do espectro em que a radiação consegue atravessar, que é basicamente na região do visível e do infravermelho, tá? E nós temos que, para o sensoriamento ativo, ou seja, que não depende do Sol como fonte de radiação, nós temos os sensores projetados para trabalhar na região do micro-ondas. Mas, por exemplo, nessa disciplina a gente não trabalha com interpretação de imagens coletadas na região do micro-ondas, porque elas têm um outro processo de interpretação, tá? Mas que são imagens muito interessantes para quando você não quer depender das condições meteorológicas. Por exemplo, um radar, ele pode estar com nuvem, o céu ou não, a imagem vai ser a mesma coisa. Pode ser de dia ou de noite, não vai influenciar em nada. Já uma imagem multiespectral, sim. Tá? Já um sensoriamento óptico, sim. Ok? Então, pessoal, nas próximas aulas a gente vai entender um pouquinho mais como funciona essa interação da radiação eletromagnética com os diferentes alvos que compõem aí a superfície da Terra. Ok? Então, um abraço e até mais.